Livro de 2 Reis, capítulo 5, para a glória de Deus. E a paz do Senhor Jesus para você, meu irmão. A paz do Senhor Jesus para você, minha irmã. Que Deus abençoe aí, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre. Que essa palavra possa chegar até a tua vida, até a tua casa e até a tua família. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm se inscrito no canal. Muito obrigado a você. Louvado seja Deus que tomou aí a decisão e se inscreveu no canal. Louvado seja Deus. Amém? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva você também, seja você meu irmão, seja você minha irmã, seja você de perto, seja você de longe, e sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos então para a palavra do Senhor, glória a Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, louvado seja o Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, louvado seja o Senhor. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, né? Louvado seja o Senhor. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. Era este homem herói, valoroso, tinha muito valor, porém leproso. Amém? Esse era o grande problema que ele enfrentava, né? E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eles levam preso uma menina e essa menina fica ao serviço exatamente da mulher de Naamã. Louvado seja o Senhor. E disse esta a sua senhora, oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Olha o que a menina disse para a esposa de Naamã. Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Louvado seja o Senhor. Ele o restauraria da sua lepra, ou seja, o profeta restauraria certamente o Senhor desta menina, que era o esposo exatamente, aleluia, glórias ao Senhor, da senhora a qual essa menina prestava serviço ali, né? Glória a Deus, né? Na verdade, essa menina falava de quem? De Naamã. Oxalá que Naamã, um exemplo, estivesse diante, aleluia, do profeta que está ou estava ali em Samaria. Foi que certamente essa menina disse para sua patroa, esposa de Naamã. Está aqui, ó. Então, louvado seja Deus. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor. Que Naamã vai? Naamã vai e notifica ao seu senhor, dizendo: louvado seja Deus. Assim e assim falou a menina, que, aleluia, é da terra de Israel. Naamã diz para o seu senhor, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Certamente Naamã falou tudo para o seu senhor com relação ao que a menina falou. Não diretamente, certamente, para Naamã, mas certamente a menina falou para quem? Para a esposa de Naamã. Certamente, aleluia, a esposa de Naamã comunicou para Naamã o que disse a ela, certamente, esta menina, né? Com relação, aleluia, se Naamã estivesse diante, aleluia, louvado seja Deus do profeta que estava ali em Samaria, que, aleluia, ele certamente o restauraria a Naamã daquela lepra. E sua menina certamente comunicando para sua senhora, esposa de Naamã, né? Então disse o rei da Síria, vai. Olha o que o rei fala certamente para Naamã, vai, anda, né? E enviarei uma carta ao rei de Israel, o rei, aleluia, da Síria, dizendo para que Naamã fosse, e que o rei enviaria uma carta ao rei de Israel, aleluia, e então, glórias a Deus, tomou na sua mão 10 talentos de prata. Isso certamente foi Naamã. Louvado seja Deus. 6.000 ciclos de ouro. Isso certamente foi Naamã antes de ir, né? Louvado seja Deus, aleluia. E 10 mudas de roupas. Isso foi Naamã. Louvado seja Deus. E levou a carta ao rei de Israel. Olha o que Naamã faz, né?
aleluia, a carta do rei da Síria que foi dada certamente a Naamã. Naamã leva essa carta ao rei de Israel, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, né? Dizendo logo, né? Aleluia, em chegando a ti esta carta essa, que foi enviada pelo rei da Síria, e quem levou esta carta, na verdade, certamente foi quem? Naamã, louvado seja Deus. Saiba que eu te enviei Naamã, o rei mandando falar para o rei de Israel, né? Meu servo, para que, aleluia, o cure da sua lepra, né? Louvado seja Deus. Por que o cure da sua lepra? Porque a menina disse, certamente, que se o seu senhor, que era, na verdade, Naamã, estivesse dentro do profeta que estava ali em Samaria, ele o restauraria, aleluia, certamente a Naamã dessa lepra, qual, aleluia, muito incomodava Naamã, mesmo sendo Naamã quem ele era, tendo uma posição muito elevada, um homem de respeito, um homem valoroso, louvado seja o Senhor, mas essa lepra certamente lhe incomodava. E agora veja só, né? Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Isso é a carta que o rei da Síria mandou, certamente Naamã levar para o rei de Israel, né? E sucedeu o quê? Aleluia. Lendo o rei de Israel vai fazer o quê? Vai ler exatamente esta carta, enviada pelo rei da Síria, para que certamente ali o rei de Israel curasse aquele aleluia, ao servo do rei da Síria, que era na verdade, que foi na verdade o próprio Naamã, louvado seja Deus, né? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, olha o que o rei faz, rasgou, aleluia, as suas vestes e disse, logo após o rei de Israel, aleluia, lê a carta, ele rasga as suas vestes e ele disse o quê? Aleluia, sou eu Deus? Olha o que o rei de Israel ali fala, sou eu Deus? Tá aqui, ó, para matar e para vivificar? Certamente, louvado seja Deus, o rei já está dizendo que ele não era Deus para fazer tudo isso, né? Para matar, para vivificar, claro que não. Louvado seja o Senhor, né? Para que este envie a mim um homem, ou seja, para que o rei da Síria envia a mim um homem, que era na verdade o próprio Naamã, louvado seja Deus, para que eu o cure. Olha o que está dizendo o rei ali, louvado seja Deus de Israel, né? Da sua lepra, para que eu o cure da sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Olha só o que está falando o rei de Israel, certamente dizendo que o rei da Síria buscava ocasião contra ele. Não, claro que não. O rei da Síria não estava buscando ocasião contra o rei de Israel. É claro que não. Apenas enviou, louvado seja Deus, Naamã, seu servo, com essa carta para o rei de Israel, para que ele ali, certamente, aleluia, curasse o seu servo Naamã daquela lepra. Não era o rei da Síria buscando ocasião contra o rei de Israel, mas o que disse o rei de Israel foi exatamente isso, que certamente o rei da Síria buscava ocasião contra ele. Não era nada disso, muito pelo contrário. Era certamente o rei da Síria querendo que ele curasse o seu servo Naamã. Por quê? Porque a menina falou na casa de Naamã para a sua senhora, louvado seja Deus, acerca de quem? De Naamã, se ele tivesse, aleluia, diante do profeta que estava em Samaria, ele o curaria daquela lepra que Naamã, aleluia, tinha consigo ou com ele, né? Louvado seja Deus. Agora, Naamã pega a carta do rei da Síria, aleluia, enviada para o rei de Israel, louvado seja o Senhor, para que quando Naamã ali chegasse, louvado seja Deus, o rei de Israel curasse certamente que o seu servo, ou seja, o servo do rei da Síria, que era o próprio Naamã, do que? Daquela lepra, né? Naamã leva a carta. Olha só qual é a decisão que o rei ali de Israel toma, né? Quer dizer, tipo assim, não sou eu Deus, né? Aleluia, glória a Deus, para curar, para vivificar, para dar vida e tudo mais, etc. É claro que eu não sou Deus para fazer tudo isso. Não, louvado seja o Senhor. Veja só, está aqui, ó. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, Eliseu ouve, né? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Eliseu ouve,
que o rei de Israel rasgue as suas vestes. Veja só. Mandou dizer ao rei, olha o que Eliseu agora manda dizer ao rei. Mandou dizer ao rei, porque rasgaste as tuas vestes? Essa certamente foi uma espécie de pergunta que Eliseu mandou dizer para o rei. Por que rasgaste as tuas vestes? Ou seja, qual o motivo que te levou a rasgar as tuas vestes? Louvado seja o Senhor, aleluia. Deixa-o vir a mim, ou seja, deixa Naamã vir a mim, né? E saberás que há profeta em Israel, ou seja, e ele vai saber que há profeta em Israel. Deixa, ou seja, por que rasgaste as tuas vestes, né? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta onde? Em Israel. Louvado seja, e certamente foi Eliseu mandando falar para o rei, aleluia. Por que que ele rasgou as suas vestes? Deixasse Naamã vir a Eliseu, e Naamã certamente saberia que havia o que? Profeta em Israel. Exatamente como a menina falou, louvado seja Deus, lá na casa de Naamã para a sua senhora, que se o seu senhor ali, Naamã, estivesse, aleluia, diante do profeta que estava em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E de quem certamente a menina estava falando? A menina estava falando exatamente do profeta Eliseu, aleluia, exatamente Eliseu, que antes da partida de Elias, louvado seja o Senhor, pediu para Elias, aleluia, na vida dele, uma porção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de quem? De Elias. Então, Eliseu vai dizer, por que rasgaste tuas vestes? O rei rasga as suas vestes, porque ele certamente, né, aleluia, não estava no lugar de Deus, ou seja, né, para fazer tudo quanto ali, certamente, Naamã queria que fosse feito através da carta que mandou quem? Aleluia, o rei da Síria, que Naamã trouxesse para apresentar ao rei de Israel, para que o rei de Israel curasse o seu servo Naamã ali dessa lepra, né? Então Eliseu, ao saber disso, diz, olha, por que rasgaste tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberás que há profeta em Israel, louvado seja Deus. Ele vai saber que há profeta sim em Israel. Está aqui, ó, aleluia. Veio, pois, Naamã, agora veja só, lá vem Naamã. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de quem? De Eliseu. Olha só onde Naamã para. Naamã para na porta da casa de Eliseu, certamente com toda a sua comitiva que lhe acompanhava nesta viagem, aleluia, a qual certamente veio, aleluia, Naamã para ser da lepra curado. Ele agora para certamente com toda a sua comitiva diante da porta da casa do profeta, ou seja, diante da casa do próprio Eliseu. Louvado seja o sucessor de Elias, né? O substituto de Elias, na verdade, né? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, olha o que Eliseu vai fazer. Eliseu manda um mensageiro dizendo para quem? E a quem? Dizendo certamente para Naamã, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Foi a mensagem que Eliseu mandou através do mensageiro para quem? Para Naamã, que Naamã fosse e lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Louvado seja o Senhor, aleluia. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Foi o que certamente mandou falar quem? Eliseu, através de um mensageiro para levar essa mensagem até quem? Naamã, para que Naamã fosse, louvado seja Deus, tomar ali esses 7 banhos ali nas águas do Jordão, e certamente ele ficaria o quê? Curado dessa lepra. A lepra certamente o deixaria ele em paz. Louvado seja o Senhor. Até porque, meu irmão, minha irmã, você que ouve essa mensagem aí, veja que a Escritura Sagrada nos diz o seguinte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperarei. Então veja só o que mandou Eliseu falar através do mensageiro para Naamã. Olha só, certamente Eliseu não veio diretamente falar com Naamã, mas mandou o mensageiro falar para Naamã. E conforme o que Eliseu mandou que Naamã fizesse, aleluia, daquele jeitinho que o profeta mandou, certamente não tinha como jamais dar o quê? Errado. Louvado seja Deus, né? Santo é o Senhor. Porém, Naamã, olha só, olha o estado que Naamã está, né? Leproso, né? Só que existe o seguinte, porém Naamã, muito se indignou. Olha só, Naamã fica muitíssimo indignado.
E a causa com que levou Naamã a ficar muito indignado foi o quê? Né? Aleluia. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo, olha o que ele sai dizendo o seguinte, eis que eu dizia comigo, Naamã dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé. Isso era o que certamente Naamã vinha durante a sua caminhada, dizendo que Eliseu certamente sairia, se colocaria ali de pé. Olha só, se colocaria certamente ali de pé, invocaria ali o nome do Senhor, Deus de Eliseu, né? Aleluia. Passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Era o que certamente Naamã pensava que ia acontecer quando ele chegasse ali na casa de Eliseu. Porém, não foi desse jeito que aconteceu. Por isso que exatamente, louvado seja Deus, Naamã ficou totalmente indignado por causa disso. Porque ele pensou de um jeito e foi de outro. Porque nem sempre, irmão, irmã, aleluia, você que ouve essa mensagem, nem sempre será jamais como nós pensamos. Pode até ser que alguma coisa seja como eu penso, pode até ser que alguma coisa seja também como você pensa, mas quem sabe a maioria dos nossos pensamentos, louvado seja Deus, aleluia, com certeza jamais será como nós pensamos que acontecem certas coisas. E aí então Naamã pensou e não foi como ele pensou. Por isso que ele ficou totalmente indignado, que ele achou que Eliseu iria sair da sua casa, iria chegar ali e se colocar de pé, iria certamente invocar o nome do seu Deus, iria certamente pegar sua mão, colocar sobre aonde estava a lepra em Naamã, então Naamã ficaria o que? Sarado. Só que não foi da forma com que quem Naamã vinha pensando, foi totalmente diferente. E quando Eliseu manda a mensagem pelo mensageiro para que Naamã vá até o Jordão e tomar 7 banhos, então bateu em Naamã a indignação por não ser como ele tanto queria e pensava, imaginava e falava com ele mesmo. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Santo Deus, santo é o Senhor. Não são porventura Abana, isso quem dizendo? Isso falando exatamente na mão. Não são porventura Abana, olha, aleluia, e farpar rios de Damasco, aleluia, melhores do que todas as águas de Israel. Olha só o que ele fala, né? Aleluia, não me poderia eu lavar nesses rios, né? Aleluia, e ficar purificado. E voltou-se e se foi com indignação. Foi totalmente indignado com a palavra que certamente o homem de Deus mandou através de um mensageiro para ele. Ele não gostou certamente do que mandou falar Eliseu para ele através do mensageiro. Não, ele não gostou não, porque ele queria que fosse do jeito dele. Aí então ele quer escolher águas aonde certamente ele fosse tomar esses 7 mergulhos, esses 7 banhos, né? Ele ainda quer escolher as águas, ele ainda quer escolher o lugar. Não, claro que não se pode, não se deve, né? Se Deus está dizendo que é para ir para lá, como é que eu vou escolher vir para cá? Deus está mandando, por exemplo, eu ir para a direita, como é que eu digo, não, eu tenho que ir para a esquerda, porque para a esquerda vai dar certo. Ei, Naamã, não é como tu quer, não. É como Deus quer. E se Eliseu mandou ir, louvado a Deus, para o Jordão, tomar esses 7 banhos, é lá. Você tem que... Então ele foi totalmente indignado. Por quê? Porque não foi como ele queria. Não foi do jeito que ele pensava. Não foi como ele falava consigo mesmo. Louvado seja o Senhor, que o profeta ia vir, né, ia se colocar de pé, pegar suas mãos, colocar sobre ele, no local da lepra, ia invocar o nome de Deus, do Deus de Eliseu, e ele então ficaria livre da lepra. É claro, por não ter sido como ele pensava, como ele falava, como ele dizia consigo mesmo, então bateu sobre ele a indignação. Aí quando Eliseu manda que ele vá certamente para o Jordão, lá, tomar dar 7 mergulhos ou tomar 7 banhos, aí é que entra mais indignação sobre ele, porque ele lembrou de outras águas melhores, a quais certamente ele poderia ir para lá, mas não foi para lá, que o profeta mandou que ele fosse. Então ele ficou mais indignado ainda, totalmente revoltadíssimo, né? Louvado seja o Senhor. Então chegaram-se a ele os seus servos, ou seja, então chegaram-se a Naamã os seus servos, né? E lhe disseram, meu pai, se o profeta, né, te dissesse alguma grande coisa,
porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. O servo de Naamã tenta acalmar ele, porque Naamã está revoltado, Naamã está indignado, né? Louvado seja o Senhor. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Agora quem desce? Naamã. Naamã agora desce, mergulha no Jordão 7 vezes, segundo a Escritura, conforme a palavra do homem de Deus, ou seja, conforme a palavra de Eliseu. Naamã desce, mergulha no Jordão por 7 vezes, né? E a sua carne, aleluia, tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Mas é que ele fez conforme o homem de Deus mandou que ele o que fizesse. Louvado seja o Senhor. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Lá vem Naamã, volta a Eliseu. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Isso que Naamã fala. Em toda a terra não há Deus senão em Israel. Está aqui, ó. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Ele pede que Eliseu aceite uma bênção dele, né? Porém, ele disse: viva o Senhor, em cuja presença estou. Isso é Eliseu, né? Que não aceitarei. Aleluia. E insistou com ele para que eu aceitasse. Mas, aleluia, ele recusou. Mas Eliseu recusou aceitar. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, né? Ele disse: Naamã, se não queres, ou seja, se você não quer, Eliseu, né? Um exemplo. Aleluia, desse este teu servo uma carga, né, de terra, de aleluia, jugo de mulas, né? Porque nunca mais oferecereis, aleluia, oferecerá este teu servo holocausto, aleluia, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Senão a quem? Ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Isso Naamã dizendo, né? Quando, aleluia, meu rei, aleluia, entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se apoiar aleluia, na minha mão, e eu também, aleluia, glória a Deus, tenha de me encurvar na casa de Rimon, quando assim me curvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi dele, aleluia, a uma pequena distância. Certamente Eliseu disse o que? Vai em paz. Olha, meu irmão, minha irmã, nós acabamos de passar um pouco por essa mensagem, por causa do tempo, com essa velocidade toda, né? Que na verdade, louvado seja Deus, não é bom ministrar a palavra com a velocidade dessa, né? Mas é por causa do tempo que foi preciso ir um pouco rápido com essa simples ministração desta palavra, né? Desejo que você tenha entendido um pouco dessa palavra aí onde você se encontra, seja você meu irmão, seja você minha irmã. Quem sabe você já ouviu por várias vezes a ministração desta palavra, né? Com relação, aleluia, a lepra de Naamã, com relação à menina que foi presa e ali na casa de Naamã ficou a serviço da esposa de Naamã, com relação que a menina falou para a senhora esposa de Naamã, que se Naamã, aleluia, estivesse diante do profeta que estava em Samaria, ele o curaria a Naamã dessa lepra, né? Louvado seja que certamente a menina falava de quem? Exatamente, de Eliseu, né? E aí você pode observar que Naamã, ao ouvir, ao saber disso, ele comunica, aleluia, tudo quanto a menina falou ao seu senhor. E o seu senhor escreve uma carta, manda para o rei, louvado seja Deus, de Israel, para que o rei curasse o servo, aleluia, do rei da Síria, que era exatamente Naamã, dessa lepra, né? Louvado seja Deus. E quando, na verdade, quando o rei lê a carta,
É claro que a resposta do rei é que não estava, né, no lugar de Deus, rasga suas vestes, tudo mais, etc e tal, né? E aí Eliseu ouve certamente o que o rei falou e que o rei rasgou suas vestes e disse: deixai-o vir a mim e saberás que há profeta em Israel, e não deu outra, né? Resumindo, Naamã foi curado da lepra após certamente tomar 7 mergulhos ou 7 banhos das águas do Jordão, por ordem de quem? Do profeta Eliseu. Ficou então Naamã, aleluia, curado daquela lepra, né? Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, que essa palavra possa ter chegado até você aí, tá bom? Deus seja louvado. Foi uma ministração rápida, tá bom? Louvado seja o Senhor. Quero comunicar a todos, é por causa do tempo. Estou aqui, mas estou atento ao tempo, né? Porque o meu tempo aqui, nesse momento, ele está bastante curto. Louvado seja o Senhor, através de quê? Dessa simples e humilde filmagem, por essa simples e humilde câmera desse celular. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Fiquem todos na santa paz do Senhor, aonde quer que você se encontre, amém? Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã, a tua casa e a tua família. Esteja no Brasil, fora do Brasil, aonde quer que você se encontre. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém?